E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho deste sábado. Estamos vivendo a 32ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Fazei-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos aqui refletir e meditar este santo evangelho. Jesus que contou ali aos seus discípulos uma parábola. E fala ao nosso coração, sempre Jesus falando a nós. Por isso, estejamos atentos ao que o Senhor quer nos ensinar. Ele contou uma parábola, mas com um intuito, com um objetivo. A parábola o que é? Esse canal é chamado Parábolas de Fé. Nós temos diversas parábolas, histórias aqui no canal que nos fazem refletir sobre algum tema, sobre a nossa fé, sobre como estamos vivendo e por aí vai. É uma maneira de ilustrar algo, sempre essa parábola com um final, uma lição para a gente refletir e pensar. Inclusive temos também aqui, na descrição do vídeo, o livro do canal Parábolas de Fé, que são diversas parábolas, um livro bem fácil e tranquilo, com várias pequenas parábolas para a gente meditar e refletir. E Jesus se utilizava desse recurso, olha aí, ele fala aqui no Evangelho objetivo, para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então é necessário rezarmos. Rezarmos em que momento? Quando estamos passando por uma necessidade, quando estamos doentes, quando algum familiar está doente, sofrendo. Temos que rezar quando temos vontade de estar com Deus, quando der vontade. É isso que Jesus quer nos ensinar? Não, ele diz a necessidade de rezar sempre. Ah, mas sempre? Como assim? Às vezes não, às vezes eu não sinto vontade, às vezes é isso e aquilo, e a gente vai colocando diversas desculpas. Porque a oração, o que nós temos que entender? Que a oração não é pedir a Deus que realize a minha vontade. Às vezes a gente pensa isso, Bom, eu vou rezar, e aí Deus realiza a minha vontade, e aí eu paro de rezar e está tudo certo. Não é isso. Deus não é um Deus que nos serve, que realiza a nossa vontade. Mas, acima de tudo, a oração nos faz entrar em comunhão com Deus, nesta conversa, neste diálogo com Deus.
e nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque na oração não é um monólogo. A oração não somos nós falando e Jesus escutando, simplesmente escutando e não dando atenção, ou até mesmo dando atenção, mas ao mesmo tempo Jesus fala conosco. Portanto, a oração é um diálogo. Falamos, também ouvimos o Senhor falar, e o que Ele nos fala? Ele nos mostra o caminho a seguir, nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Será que estamos vivendo da maneira que o Senhor gostaria que nós vivêssemos? E aí a gente vai fazendo essa reflexão, este exame de consciência. Que mais? A oração, claro, eu posso pedir alguma coisa? Pode e deve. Pedir saúde, pedir o Espírito Santo, pedir que a vontade de Deus reine sobre a nossa vida, pedir bons resultados no trabalho, nos estudos, pedir conversão de pessoas, a nossa conversão, o perdão. Tantas coisas podemos e devemos pedir. Mas será que também a oração não é um momento de agradecermos? De sermos gratos a Deus, de agradecer, Senhor, obrigado por isso, por aquilo. Não é verdade? Então, a oração não é somente eu pedir, e aí o que muitas vezes as pessoas acabam fazendo, eu pedi, Deus não me escutou, então eu parei de rezar, sabe? Cansei. Olha só que oração egoísta e que maneira errada de pensar. Então a necessidade de rezar sempre, Jesus vem falar dessa parábola. E também o que? Nunca desistir. A oração nos faz ser perseverantes na nossa caminhada. Portanto, temos que sempre rezar. Mas a vida está difícil, isso e aquilo, mas nós não podemos parar de rezar. É como a respiração. Se paramos de respirar, morremos. Se paramos de rezar, a alma morre, vai enfraquecendo. A gente vai se desviando de Deus, vai se afundando no erro, no pecado e na escuridão. Portanto, rezar sempre e nunca desistir, apesar das dificuldades, das cruzes, porque a oração nos renova, a oração nos dá forças, a oração nos faz enxergar além do sofrimento, além da cruz, das dificuldades, e a oração nos faz perseverar na nossa caminhada de fé, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.